A minha história com o empreendedorismo, ela começa bem antes de eu começar a trabalhar com Dindim Gourmet. Eu sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro e que eu me lembre, desde quando eu era criança, eu já vendia adesivo e folha de fichário na escola só para conseguir meu próprio dinheiro. Pouco antes de ir para o Dindim Gourmet, lá em 2014 mais ou menos, eu iniciei as vendas de cropped e de biquíni de crochê junto com minha mãe. Ela sabia fazer crochê e ela acabou me ensinando também a fazer. No fim de 2016, esse crochê ele já não estava mais em alta e eu também não recebia mais tanta encomenda. Só que ao mesmo tempo eu queria fazer uma viagem com uma amiga e eu não tinha dinheiro para isso. Então fui pesquisar na internet alguns produtos que estavam em alta naquela época para começar a vender. Foi quando eu descobri o Dindim Gourmet. Naquela época, né, dezembro de 2016 mais ou menos, esse Dindim Gourmet ele estava virando uma febre, né? Estava começando a se espalhar pelas cidades, as pessoas estavam começando a fazer, mas ainda não tinha chegado aqui na minha cidade, né, aqui em Petrolina. E foi quando eu resolvi começar a testar receitas, né? E eu lembro que inicialmente eu não gastei nem R$ 50 para começar. Eu só precisei comprar os ingredientes mesmo e os saquinhos dos dindins, porque tudo eu já tinha aqui em casa, né? O funil, o copo, o medidor, o liquidificador. E a primeira receita que eu testei de todas foi ninho com Nutella. E eu lembro de ter ficado encantada com o resultado. Todo mundo na minha casa gostou, alguns amigos que eu dei para experimentar. Então eu resolvi que aquilo seria o novo produto que eu venderia e ganharia meu próprio dinheiro. Os meus pais eles tinham um restaurante na época. E querendo ou não, isso facilitou nas vendas iniciais do Dindim, porque eu era muito tímida para vender em qualquer outro lugar, na rua, na faculdade. E aí eu criei um Instagram. Eu lembro que a primeira foto que eu postei desses dindins, ela bombou. As pessoas ainda não conheciam o produto em si aqui na cidade e começaram a me procurar querendo experimentar. Só que eu só vendia no restaurante do meu pai e ao mesmo tempo eu estava iniciando ali o primeiro período da faculdade de psicologia, que era em tempo integral. Eu não tinha muito tempo para fazer, eu passava boa parte do tempo na faculdade e a minha mãe foi uma das pessoas que mais me ajudou na produção dos dindins. Aí eu tive que ficar fazendo lindinho, porque já tinha muitos clientes, não podia parar de fazer, né? O restaurante também já estava gente procurando, delivery, procurando de mim, não podia parar. Então eu fiquei fazendo essa parte, quando ela terminava os estudos, né, que é psicologia. Eu lembro também que começou a bombar muito no Instagram, as pessoas elas me pediam para fazer delivery, só que eu não tinha a menor noção de como fazer isso. Naquela época, 2017 mais ou menos, não existia tantos motoboys como hoje em dia. E foi aí que eu resolvi falar com meu pai para me ajudar no delivery. E a gente fazendo as entregas de carro. E eu lembro como se fosse hoje da cena, eu falando com ele e ele me dizendo que não daria certo. E o produto era muito barato, né? Assim, relativamente barato. E tinha umas entregas que eram longe. Eu disse, não, você não vai não, filho. Você é doido. O cara pedia, a pessoa pedia din-din. E o horário? Fazia os horários 4, 5 horas da tarde. Eu disse, não, meu filho, não vai não, é não. Cancela, às vezes eu tinha que ir, né? Porque, né? Mas foi desse jeito aí. Eu ficava muito com medo por conta disso. Eu acabei deixando de lado, mas depois de um tempo eu voltei a insistir porque as pessoas me pediam muito. Finalmente meu pai aceitou fazer as entregas comigo de carro. E no primeiro dia eu lembro que a gente faturou cerca de R$ 300. A gente só fazia as entregas a partir de 10 unidades. Na época as unidades custavam R$ 3, mas as pessoas elas procuravam muito e a gente fazia por dia entre 5 a 10 entregas, todas no valor de R$ 30 ou mais. Ou seja, eu estava faturando por semana entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Foi quando finalmente meu pai percebeu que dava certo sim. E foi assim que a gente fez por vários meses, a minha mãe me ajudando na produção e o meu pai nas entregas comigo de carro. Como eu disse, juntamente com os dindins, eu também estudava, fazia faculdade de psicologia e era integral. Então as entregas elas aconteciam em horários vagos de aula e as coisas começaram a apertar. Já estava ficando sem tempo para produzir, para fazer entrega, estudar ao mesmo tempo. E além disso, o Dindim Gourmet ele virou uma febre na minha cidade. Abriram cerca de 10 empresas vendendo o mesmo produto e algumas dessas pessoas elas tinham mais recursos e mais tempo do que eu, né? E acabaram saindo na minha frente em vender esse dinheiro aqui na cidade. Depois disso, então, as coisas elas começaram a esfriar. Eu não fazia mais entrega, não tinha mais tempo, não vendia mais o tanto que eu vendia antes, justamente porque a gente tinha parado de entregar tanto. E foi quando eu comecei a me endividar. Eu lembro que meu cartão de crédito chega
chegava a dar mais de R$1.000 por mês e eu não tinha esse dinheiro para pagar e também não queria pedir para ninguém. Então eu pagava o que dava, fui acumulando juros e juros todos os meses. E na época eu tinha menos de 20 anos, então eu não sabia nada sobre a organização financeira. Eu usava todo o dinheiro da venda dos din-dins para as coisas pessoais e não guardava nada para comprar mais material, nem para investir. Eu não sabia nem o que era isso, investir em empresa, não fazia ideia. Então, junto a isso, eu já não fazia os din-dins com tanta frequência. A faculdade ela acabava sugando muito do meu tempo e praticamente minha mãe que fazia todos os din-dins sozinhas para vender como sobremesa no restaurante. O restaurante não pode faltar. A gente começa com uma coisa, tem que ter, todo dia aquilo, né? Aí todo mundo, din-din, tanto que eu deixei de fazer até minha sobremesa, que era doce de ambrosia e batata, porque o din-din estava tendo mais saída. Aí eu digo, não, vou continuar, depois você, se quiser continuar, você continua, mas o restaurante é o jeito. Eu já estava apaixonada pelo curso que eu fazia e eu estava determinada a parar de fazer os din-dins, seguir com a carreira de psicologia na área jurídica, que era o que eu mais gostava, era o meu sonho mesmo. E eu não queria mais trabalhar com din-din mesmo. Como eu tinha me endividado, eu achava que não daria retorno suficiente para manter ou para ser minha renda principal. Esse dinheiro que eu ganhava, eu usava só para pagar as dívidas que eu tinha formado. E eu achava que esse produto nunca ia ter esse sucesso e que era realmente algo para ser um extra na vida da pessoa. E aí chega 2020, no auge do meu 10º período da faculdade, eu apaixonada pela psicologia e firme que eu ia seguir nessa área da psicologia. Os din-dins só estavam fazendo por fazer mesmo. Veio a pandemia. Tudo fechou, o meu estágio parou. O meu sonho de ter a minha formatura, o meu baile, a minha colação de grau, toda aquela festa foi por água abaixo. O restaurante dos meus pais fechou, né, o ponto físico, e eu me vi sem saída. Foram 2 meses, mais ou menos, entre março e abril, que eu me encontrei muito mal. Tudo era incerto para todo mundo. O meu curso, o estágio, né, de psicologia, não tinha essa autorização para continuar online. E eu já não conseguia mais vender os din-dins, porque estava tudo fechado. E o restaurante também estava fechado. Então eu decidi que não ia mais produzir e foi quando eu me entreguei à tristeza que eu estava sentindo. Mesmo muito mal e entregue à tristeza, a gente percebeu que não tinha como ficar totalmente parado. Eu precisava ajudar meus pais na parte do delivery do restaurante, já que estava tudo fechado. E foi aí que a gente começou realmente a trabalhar, a estudar um pouco mais sobre como é que fazia o delivery no restaurante. E ao mesmo tempo já não tinha mais quase nada de din-din no freezer. Foi quando eu tinha parado de fazer, eu não queria mais. Já tinha decidido. E eu lembro muito bem desse dia, uma cliente muito especial, ela pediu para fazer a retirada dos din-dins, dos últimos din-dins do freezer. Ela levou tudo que tinha. E quando eu fui entregar lá no carro para ela me disse para não parar, que os meus din-dins eram muito bons e eu poderia aproveitar o delivery para começar a fazer também a entrega dos din-dins junto com o do restaurante. E isso para mim foi como um estalo mesmo na minha cabeça. Algo que eu precisava mesmo escutar para conseguir me levantar, fazer algo por mim mesma. E já no outro dia foi que eu resolvi fazer as compras, né, dos insumos para os din-dins e iniciei novamente a produção para conseguir voltar a vender, né? Isso foi mais ou menos em maio de 2020, foi realmente o meu recomeço. Eu passei a investir no Instagram, eu entrei em plataformas de delivery, consegui reconquistar os meus clientes que eu já tinha antes, além de atrair novos também. A demanda ela cresceu muito, a cozinha da minha casa ficou pequena e eu estava sozinha, eu fazia sozinha os din-dins e não conseguia dar conta, então eu precisava da ajuda da minha irmã, do meu namorado, da minha mãe. Lembro que até uma tia minha foi para passar o dia fazendo os din-dins com a gente, para conseguir produzir o que estava demandando naquela época. Júlia, ela sempre me chamava para trabalhar com ela, desde que o din-din começou a bombar mesmo, assim. Mas como eu nunca tive essa experiência de empreender, nunca tive essa vida tão corrida, né, como é de um empreendedor, eu tinha um certo receio também de atuar nessa área, tanto principalmente pela questão de inexperiência, né? E em julho de 2020,
foi quando eu bati o recorde de vendas e eu vendi mais de 1.000 dindins nesse mês. Então, a partir daí, eu já estava completamente apaixonada pelo negócio. E a psicologia já não brilhava mais meus olhos, até porque a gente estava com o curso parado, né? E em agosto de 2020, desse mesmo ano, eu já estava juntando dinheiro para construir a minha primeira fábrica no quintal da minha casa. E foi quando eu comecei a ver que o dindim poderia dar certo, sim, bastava eu acreditar. O capitalzinho dela já construiu a cozinha, fez tudo pelo livro, tudo como manda o figurino, né? Já dentro de todo o padrão de qualidade, padrão já se preocupando com datas, com qualidade de vencimentos, coisa toda. Então, isso foi construído por ela mesma. Ela foi trabalhando isso e pesquisando, né? E tudo chegou ao que está hoje, né? Eu já vendia mais de 1.500 dindins por mês e eu precisava de alguém para me ajudar diariamente. E eu confesso que esse não foi um passo fácil. Eu tinha muito medo de contratar uma pessoa, essa pessoa pegar minhas receitas. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava dar esse passo. Eu conversava com algumas pessoas e elas me diziam que se eu quisesse crescer eu precisava de ajuda. Em outubro de 2020 eu já estava com a minha primeira fábrica pronta para funcionar, com todos os equipamentos que eu precisava naquele momento e com uma funcionária. E foi nesse mês que eu passei a vender mais de 2.000 dindins. Então foi aí que eu percebi que realmente era o que eu queria para minha vida, que dava certo sim, que dava para ser a minha renda principal. E foi quando eu lembrei de quando eu quis parar, porque eu pensava que não daria certo, que vender dindim nunca ia ser suficiente para me sustentar. E foi a partir disso que eu passei a investir mais na minha empresa, comprei mais equipamentos, seladoras automáticas, freezer, panela que mexe só, né? As bases do dindim elas são feitas no fogo, então eu comecei a automatizar esses processos e eu passei mais a olhar para as mídias sociais e me aliar a elas, né? Porque com a pandemia isso virou algo muito maior que precisava ser investido. Entrei em 2021 vendendo quase 3.000 dindins por mês, tendo faturamento de mais de 10 mil reais e eu já conseguia me sustentar, viver do dindim gourmet. Em janeiro de 2021, eu também consegui me formar, a colação de grau e o TCC tudo apresentei online, não tive aquela colação tão sonhada, mas eu já sabia que eu não seguiria com a psicologia. E em julho de 2021 foi quando eu realizei o sonho de comprar as embalagens externas personalizadas do dindim. E com isso eu dei mais um passo, trazer mais experiência para o cliente com esse produto, que sempre foi meu propósito, levar a experiência. Eu passei a participar de várias feirinhas na minha cidade para que eu pudesse mostrar os dindins para essas pessoas, e também para dar mais visibilidade para o meu negócio, já que eu sabia que era isso que eu queria, eu passei a estar mais presente. Então, a partir daí, muita gente começou a me pedir por um espaço para comprar os dindins. Os dindins eles ficavam só num freezer mesmo, atrás do balcão do restaurante do meu pai. E eu já queria também um espaço só meu, porque estava ficando pequeno. Foi quando eu comecei a pensar em loja física, mas eu ainda não tinha dinheiro suficiente. Então, eu reformei um depósito que ficava lá no restaurante do meu pai e eu passei a trabalhar de lá. A minha funcionária ela já produzia sozinha e eu fazia somente as vendas e o atendimento, naquele espaço ali que eu tinha reformado. Eu sempre acreditei no meu produto e isso me levava a sonhar e trabalhar muito para realizar tudo isso, para fazer com que fosse possível. E eu escutei diversas vezes vários colegas, amigos, professores da faculdade, familiares também, perguntando se eu ia deixar de trabalhar com algo que me formei para vender dindim. Isso tudo com muito desprezo e muita gente não acreditava em mim. Ao mesmo tempo que muitas pessoas não acreditavam em mim, várias pessoas do Brasil começaram a me pedir para ensinar como fazer dar certo. Então eu comecei a criar vários conteúdos no meu perfil sobre o dindim, como é que amarrava, como é que coloca recheio. E eu lembro que um desses vídeos viralizou e bateu mais de 1 milhão de visualizações. Então o meu perfil ele começou a crescer muito. As pessoas começaram a me dizer que eu era uma inspiração para elas, justamente porque eu passava a mostrar o que estava acontecendo, a empresa crescendo. Então, quando eu decidi investir mais nos dindins, na internet não tinha muitas pessoas que te ajudassem. A maioria delas dizia que o dindim era algo extra.
Não dava para ter um negócio sólido e de verdade. E as que tinham um negócio sólido não estavam dispostas a te ajudar. Eu fui ignorada por várias pessoas, quando só o que eu queria saber era onde ela tinha feito a embalagem personalizada. E isso foi me incentivando cada vez mais a não ser como essas pessoas, a estudar muito mais e a ensinar mais pessoas como elas poderiam ter um negócio sério de Dindin Gourmet. E foi aí que em novembro de 2021 eu abri a primeira turma do meu curso online de como fazer o Dindin Gourmet ser a sua renda principal, que era algo que eu tinha muito forte em mim, eu acreditava muito e acredito. A gente teve a primeira turma com 140 alunos inscritos. Foi uma explosão, muita gente passou a me seguir nas redes sociais, porque eu realmente mostrava que poderia dar certo. Me incomodava muito as pessoas desprezando esse produto, então eu sempre fui muito firme nesse posicionamento. Então, assim, várias pessoas que começavam a trabalhar ou já trabalhavam com esse produto passaram também a gostar do que eu fazia. No meio disso tudo, o meu sonho de abrir uma loja física num local mais central estava mais próximo. Eu percebia que o meu negócio estava ficando estagnado por não ter mais para onde ir. E se eu continuasse no mesmo lugar, trabalhando em casa, ia continuar do mesmo jeito. E eu sempre quis muito mais. Eu nunca deixava algo estagnar, ou sempre que eu via algo ficando, no mesmo faturamento, no mesmo lugar sempre, eu procurava inovar com alguma coisa, seja com sabor novo ou pensando em expansão. A Júlia sempre foi muito persistente no que faz. Tudo que ela quer fazer, ela faz e enfrenta e graças a Deus vai para frente. Poucas pessoas assim que tem toda a dedicação e o empenho que Júlia tem assim. Ela transformou um produto simples numa gastronomia de ponta. Dezembro de 2021, eu achei um ponto perfeito para alugar e construir a minha primeira loja física. Ela é uma pessoa muito insistente, ela garante o que ela faz. E foi aí que ela botou na cabeça que queria a loja e acabou. Assim, nós demos apoio nesse sentido, né? Em janeiro, já estávamos faturando mais de 15 mil reais. E foi então que a gente mudou a identidade visual da marca. Eu passei a estudar muito mais sobre gerenciar um negócio, expandi e sempre me posicionava na internet sobre isso. De janeiro a abril, foi todo o processo de reforma da loja física. A minha sogra ela é arquiteta, então ela deu vida ao meu sonho. Ela construiu o projeto da minha loja, que eu nunca imaginei ter igual. Não foi fácil, principalmente porque poucas pessoas apoiaram e apostaram nesse meu sonho. Mas eu sabia do potencial dele, eu sabia que com o Dindin, o meu Dindin, eu poderia resgatar memórias de afeto de muita gente. Além também de ser uma sobremesa perfeita para esse calor de Petrolina. Passamos por muitos perrengues. A obra era para ter terminado em março, só foi finalizar em abril. E no dia da inauguração, a gente inaugurou com a porta fechada porque tinha quebrado. Eu cheguei a me perguntar se era isso mesmo, se daria certo mesmo, com tantos problemas acontecendo, mas deu. No primeiro dia da inauguração, a gente faturou mais de R$ 1.500 em um dia só. E a partir desse dia, eu já sabia que eu tinha conseguido. O nosso faturamento foi aumentando cada vez mais, a gente precisava contratar mais pessoas para a produção, e tudo isso foi crescendo de forma bem acelerada. Eu passei a investir em mais equipamentos caríssimos e nunca deixando de acreditar que isso poderia ir além. Em um ano de loja física, nós mudamos 2 vezes e eu sempre prezei pela experiência. E com a demanda cada vez maior, a gente já não conseguia fabricar o suficiente para a demanda que já pedia. Então, em outubro de 2022, a gente já estava alugando um outro ponto só para ser a nossa fábrica de Dindin Gourmet. Já estávamos com 5 pessoas na produção. A loja também foi ficando pequena, apertada, as pessoas elas faziam fila do lado de fora e já não tinha mais espaço. Em dezembro de 2022, ampliamos a nossa loja e contratamos mais 2 pessoas para atendimento e logística de produção. E tudo isso de forma muito rápida, mas também com muito planejamento e estudo para executar tudo isso. A nossa equipe hoje não é só mais de produção e atendimento. Temos pessoas responsáveis por várias etapas da empresa, como as finanças, a qualidade do produto, e justamente porque a gente sempre busca entregar o melhor, não só para os nossos clientes, mas para todos que fazem parte da Dindin Gourmet PNZ. E por isso que em fevereiro de 2023 tivemos a oportunidade de dar mais um passo, a construção da maior fábrica de Dindin Gourmet do Brasil. E por que eu estou contando isso para vocês?
porque pensar na minha história me faz revisitar todos os meus valores e tudo que eu já passei. Me conecta comigo mesmo, me faz enxergar o meu negócio como parte de mim. E isso faz parte da experiência que eu quero passar para o cliente. Porque o que encanta de verdade é o quanto tem de você no que você faz. Qual é a marca que a minha marca deixa no mundo? Eu conto toda a minha história porque eu sei que hoje eu inspiro pessoas. E sei que a maioria tem medo ou não confia no seu produto. Assim como eu não confiei e achava que o Dindin Gourmet não valia a pena. Mas eu falo tudo isso para mostrar que o seu sonho vale a pena ser sonhado e eu acredito muito nisso. Confie.